chegamos ao dia 5 de julho. Hoje é aniversário da minha doce netinha, a querida Sofia. Feliz aniversário, minha gatinha, 1 aninho, que delícia. E inclusive hoje foi o dia do batizado dela numa igreja maravilhosa, na paróquia da Sagrada Família, lá na Ribeira. Que lugar bonito. Eu vou trazer imagens até para vocês daqui a pouquinho, porque vale a pena a visita e colaborar lá com as obras que são sensacionais, certo? Mas eu estou aqui para falar do Vasco, né? Porque o jogo foi cancelado, está buscando mais reforços. Que mais aqui? Próximo jogo sábado é com o Botafogo, ainda sem treinador, e não tem como não falar, né, do Mundial de Clubes. Estão definidas as semifinais: Fluminense e Chelsea, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Você sabe quanto que cada um vai ganhar? Eu vou te contar. O que mais? Maracanã vai receber Brasil e Chile. Vou te trazer todos os detalhes aqui para você não perder nenhuma notícia. Mas antes, aquele pedido de sempre: se inscrever aqui no canal. Wellington Campos FC. Tá passando tudo aqui embaixo, ó. Se tiver vermelhinho, é porque você não é inscrito. Wellington, eu já me inscrevi. Dá uma conferida, que às vezes escapa, né? Às vezes, sem querer, a gente encosta e deixa de seguir. E o joinha vai chegando no vídeo, vai dando joinha, que é super importante para você nos ajudar. E hoje tem aqueles abraços, hein? Tem aqueles abraços que eu prometi e vou trazer. Roda ela, vinheta! E aí, minha gente? Tudo bem? Pois é, chegou o final de semana, foi cancelado o amistoso que o Vasco faria com o Montevideo Wanderers, né, neste sábado lá em Natal, só para atualizar. E vários relatos de torcedores, comentários aqui no nosso vídeo, de crianças emocionadas, chorando, porque, bom, seria um grande dia para todas elas, né? Ver o Vasco da Gama de pertinho em Natal. Felipe Coutinho, o Verratti, o Rayan, o Léo Jardim, né? Quem mais aí? Quem mais? O Paulo Henrique, que é um cara que eu gosto, né? Puma Rodrigues, outros bons jogadores que o Vasco da Gama tem, o Hugo Moura, o Jair, o Paulinho, enfim, atletas interessantes que ficam aí sem esse jogo. Além do Lucas também, que é outro grande jogador que o Vasco tem na sua equipe. Então, a gente fica chateado com tudo isso, além da questão técnica, o prejuízo técnico para o técnico Fernando Diniz, que vai buscando o melhor para o Vasco da Gama. Até porque agora é Vasco e Botafogo, sábado, dia 12 de julho, 18h30, esse jogo, repito, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, e o torcedor em Brasília poderá ver um belo clássico, né? Nessa volta do Brasileirão. Só para atualizar, o Vasco é o 13º colocado com 13 pontos e o Botafogo está na 8ª colocação com 18 pontos. O Botafogo ainda sem treinador. Vamos ver se durante esta semana o assunto é liquidado pelo John Textor, ou então terá um interino contra o Vasco sábado em Brasília. E o goleiro John interessa ao Manchester United. É um time que demonstra novamente interesse no excelente goleiro que tem o Botafogo. Já saíram o Igor Jesus e o Jair para o Nottingham Forest, lá da Inglaterra. Eu diria que é efeito da Copa do Mundo, né? Porque vários clubes estão procurando jogadores brasileiros. E tem um nome aí que pode reforçar o Vasco. Pelo menos o clube está tentando, que é o Richarlison, jogador que não está bem no Tottenham da Inglaterra e pode então trocar o Tottenham pelo Vasco da Gama. Ele é um torcedor, confesso, da equipe de São Januário. O sonho dele e do avô é jogar pelo Vasco da Gama,
e de repente está chegando essa hora da gente ver o Richarlison, o Pombo, jogar aqui de novo no Brasil e defender as cores do Vasco da Gama. O Wellington está fechado? Não. É um nome que surgiu aí na imprensa, inclusive meu amigo Fábio Azevedo tem informações lá no canal dele e eu fui dar uma apurada nesse assunto. A imprensa da Inglaterra diz que ele está fora dos planos do Tottenham para a próxima temporada e gostaria de negociá-lo. Vi também que o Vasco poderia usar o seguinte: olha, a gente não vai negociar o Ryan agora, mas a gente vai dar uma prioridade para vocês aí no Tottenham. E aí usaria o Ryan como a possibilidade de negócio entre Vasco e também o Tottenham para ter o atacante Richarlison. Tudo que eu vi na imprensa estou trazendo aqui para vocês. Então foi você que apurou? Não, não foi eu que apurei, mas eu trouxe primeiro porque eu acho que o Richarlison ainda tem muito a dar para o futebol e poderia ajudar bastante o Vasco da Gama nesse momento aí de reconstrução. O que você acha da ideia? Gosta dessa ideia aí de ter o Ryan continuando no Vasco e trazer o Richarlison, o Pombo, jogador que foi convocado inclusive para os 2 jogos de junho da seleção, na estreia do técnico Ancelotti, mas não se ouve bem. Estava parado e quando chegou nessa manhã a seleção jogou em São Paulo. Na zona mista ele demonstrava até uma pressa porque estava indo para o Paraná ver o nascimento do filho dele. Então também estava com a cabeça nessa questão familiar. Gente, já que eu falei no Carlo Ancelotti, ele viaja segunda-feira para os Estados Unidos para acompanhar na terça, 4 da tarde, Fluminense e Chelsea, lá em Nova Jersey, e na quarta-feira, às 4 da tarde, Paris Saint-Germain e Real Madrid. 2 monstros sagrados aí do futebol europeu, um engolindo o outro para pegar o Fluminense ou o Chelsea na grande final. O vice-campeão da Copa do Mundo de Clubes vai pegar 30 milhões de dólares. Isso hoje dá 163 milhões de reais aproximadamente. O campeão leva 10 milhões de dólares a mais. 40 milhões de dólares na cotação de hoje daria 217 milhões de reais. É interessante ou não é? Muito, né? Muito interessante. E o Carlo Ancelotti, então, vai ver esses jogos e no dia 4 de setembro, nas eliminatórias, vamos ter Brasil e Chile no Maracanã. É uma quinta-feira e na terça, dia 9 de setembro, termina a eliminatória com Bolívia e Brasil lá na Bolívia e o Brasil já classificado. Interessante que a seleção pode colocar aí, de repente, no Maracanã, um grande público e a CBF até sonha em fazer desse jogo do Brasil o maior público das eliminatórias jogando no nosso país. Me lembro que no último Brasil e Chile no Maracanã tivemos 70 mil pessoas, mas o Wellington, Maracanã tem capacidade para 78 mil pessoas, não utiliza isso tudo por questões de segurança também nos jogos dos campeonatos, tanto estadual como brasileiro, como Copa do Brasil também, certo? O que mais que eu quero falar aqui para você? Eu quero mandar aqueles abraços que eu acho muito legal, porque eu peço e vocês participam aí comigo, como eu estou pedindo agora para vocês participarem novamente. Deixa eu abraçar o Paulo César lá em Bom Jesus de Itabapuana, está sempre conosco. O Douglas Cabral, minha amiga Conceição Silva, lá em Ubá, Minas Gerais. O Manuel Bezerra, ele está em João Câmara, no Rio Grande do Norte. O José Saraiva e o Augusto Freire, ambos em Manaus. A Aliete Nogueira, o Braz Alencar, lá em Dona Eusébia, Minas Gerais.
o Maurici Santos, o Gilson Souza, o Mauro Gonçalves está em Vila Velha, no Espírito Santo, o Marcos Souza, o Sérgio Henrique em São Vicente, São Paulo, Luiz Ricardo, o Otto Lima, o Getúlio Francisco, quem mais? O Marcelo Almeida está em Campos dos Goitacazes, a Edna Emídio, o Carlos Rodrigues e o Rômulo Carvalho recebendo aí o nosso abraço e aquele pedido para comentar, deixar o seu nome, o nome da sua cidade aqui no nosso canal. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Você não sabe como é importante esse joinha. Então vai chegando no vídeo, vai clicando, vai dando joinha e se inscreva se não é inscrito ainda, porque você vai nos ajudar. Repito, não paga rigorosamente nada. Tá bom? Um grande final de semana para todos. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos. Felipe Coutinho renovou com o Vasco por 1 ano. Pelo futebol que ele mostrou no contrato que ele cumpriu ou pelo nome que ele tem no Vasco? Obviamente pelo nome Felipe Coutinho, não é nem que ele tem no Vasco, que ainda ele tem que construir, na minha opinião. Acho que o Felipe Coutinho é um ídolo sem título, sem muita história, né? Ele sai muito jovem do Vasco, ele sai muito novo e não construiu ainda. O nome Felipe Coutinho é muito forte para o futebol. Então acaba que o nome dele, e eu acho que se o Vasco não contratasse ele, outros clubes teriam interesse de recuperá-lo, né? Acho que foi 1 ano, foi perfeito, porque a gente vai ter um jogador de 33 anos, com 1 ano de contrato, 34. A gente vai ter uma resposta dentro desse ano para saber se deu certo, se não deu, se vai dar, se não vai dar, como que vai ser, como que não vai. E aí, deu, ok, a gente renova o contrato. Não deu? Pô, Coutinho, obrigado pelos serviços prestados ou não prestados e seguimos, né? Então eu acho que ficou interessante, acho que ficou legal. Vem cá, e essa história do Richarlison, hein? Se você olhar aqui para mim, eu esteticamente, eu não sou o homem mais bonito do mundo. Mas tá entre os melhores. Mas já beijei muitas belas mulheres. Por quê? Porque tive a coragem de arriscar e pedir. O Vasco, nesse caso, tem que ser assim. É o feinho do mercado, com pouco dinheiro no bolso, mas que tem que estar ali pedindo. Vai que é o dia de sorte. Cara, o futebol hoje, ele proporciona muitas coisas por conta mesmo do tamanho da marca, né? E o Vasco tem uma marca que é fácil de vender. Eu não acredito que o Vasco hoje tenha um profissional ou profissionais habilitados para criar um grande projeto para o Richarlison. O Admar Lopes, ele não é um marqueteiro, tá? Ele não é um cara que vai falar assim, olha, se a gente trazer o Richarlison, ele vai se autopagar porque o jogador é assim, é assado, a gente consegue impulsionar o plano de sócio, já começa aqui, missão Richarlison, não sei o quê. Cara, eu não vejo hoje o Vasco com essa criatividade, tá? De criar-se um projeto para o Richarlison. Infelizmente. Tem 2 questões aí. Primeira questão, Richarlison tem 28 anos. Ele não tem 10 anos de Europa. Normalmente, o jogador brasileiro, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção, ele fica mais do que 10 anos. Ele só tem 28 anos. Então, ele ainda tem capacidade de rodar na Europa antes de pensar em retornar ao Brasil aos 28 anos de idade, porque o retorno dele ao Brasil nessa idade é a convicção de que ele não mais vai voltar para a Europa. Seria um retorno em definitivo. Ele tem 28 anos, ele tem um biotipo espetacular, ele não é um jogador que engorda, né? Então, eu acho que ele tem ainda lenha para queimar na Europa. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos falando de um tema, de um jogador de seleção brasileira, convocado pelo novo técnico da seleção, que é o Carlo Ancelotti, há 1 ano de uma Copa do Mundo. Não é verdade, torcedor, quando falam para você, jogador está retornando ao Brasil para se aproximar da seleção brasileira. Não acredita nisso não, hein? Eu já falo isso há muito tempo. Isso não é verdade.
Você se aproxima da seleção jogando na Europa. Você está no futebol brasileiro, você está se afastando da seleção brasileira. Você está se afastando. Os melhores estão na Europa, com exceção de um ou outro. Ponto 1. Falei pela cabeça do Richarlison. Não, sim. Agora eu vou falar pela cabeça do Vasco. Ué, o que o Vasco tem que fazer então? Então o Vasco não tem nada para fazer? Tem. O Vasco tem o que fazer. O Vasco precisa estar sempre cercando o Richarlison. Sempre que possível. Agora liga para o Richarlison. Richard, que conversa é essa? Tu tem vontade de voltar ao Brasil? Não, não tenho não. Ah, ok, tá bom. Só para saber. Aí daqui a pouco, camisa para o Richarlison. Daqui a pouco liga para o Richarlison. Ó, Richarlison, vai retornar? Ah, tá, tô aqui, hein? Por quê? Porque quando vier uma proposta para o Richarlison, quando de fato houver o interesse do Richarlison em retornar ao Brasil, ele vai lembrar, opa, eu acho que eu tenho moralmente que falar com o pessoal do Vasco. Afinal de contas, eles estão há 1 ano, 2 anos ou 3 anos sempre perguntando se eu vou voltar. Como agora eu quero voltar, como agora pintou uma sondagem, pintou uma proposta, moralmente eu tenho que falar com eles. Pedrinho, agora eu estou pensando em voltar, cara. Surgiu uma intenção aí do time tal, eu tô querendo voltar. Então o Vasco tem que estar sempre cercando o Richarlison, cercando Douglas Luiz, cercando os grandes jogadores, cara, que saíram do Vasco para a Europa e outros que nunca passaram pelo Vasco e que são ou não vascaínos, mas que podem voltar ao Brasil a qualquer momento. Esse é o trabalho do Vasco nesse momento, criar vínculo para que na primeira oportunidade do jogador retornar ao Brasil, ele lembrar, opa, putz, o Vasco sempre me procurou. E ele aí procurar o Vasco para manifestar esse desejo. Programa Hora do Vasco vai ao ar de segunda a sexta, sempre ao vivo, a partir do meio-dia. Se inscreva no canal, ative as notificações. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Felipe Coutinho pegou aí a camisa número 10. Muita comemoração por parte do jogador, que é cria da base do Vasco, tem uma identificação absurda com esse time, não desempenhou um bom futebol nos últimos tempos, mas se trata de um jogador diferente, né, que está conseguindo a confiança do Fernando Diniz e tem tudo para fazer uma bela temporada ainda com a camisa do Vasco. Tão esperançoso com o Felipe Coutinho nesse ano? Deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que você acha. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!